Psalms. I was already gone through, but now we need to go back for Psalm. We read Psalms. Nós estamos agora no livro de Salmos And it's a blessing for us to read through the Psalms in home. e para nós é uma bênção lermos o livro de Salmos em casa. But I preached sometimes a long time ago about this verse, about this Psalm, Psalm 1. Mas eu já preguei há algum tempo atrás acerca deste Salmo, Salmo 1. And I think it's a good psalm to learn how to be, or to, like a manual for the Christians. E eu acredito que é um bom salmo que funciona quase como um manual para os cristãos. Now we have the manual in the New Testament. Nós temos um manual no Novo Testamento, Nevertheless, it's same thing. It's concord with the New Testament, Old Testament with the New Testament. So we have one in the Old Testament at least, and one in the New Testament. e este acaba por ser uma concordância com o Novo Testamento. Temos também um no Velho Testamento. So let's us read again the Psalm number 1, since it's only 6 verses. Vamos ler novamente os Salmos 1. Blessed is the man, please. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se tem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiras de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amen. So we study verse by verse. Nós estudamos versículo a And we said versículo. the verse 1 is we can see here that what the Christians should not do. Vimos que o versículo 1 é acerca do que os cristãos não devem fazer. And then verse 2 is we study that the Christian must study. E no versículo 2 vimos o que é que os cristãos devem estudar. And it says here very good, and I like it, but his delight, this means his pleasure. Fala aqui do seu prazer. It says in verse 2 here, is in the law of the Lord. Vemos que o seu prazer deve estar na lei do Senhor. So we read that a Christian must delight in the law of the Lord. Então os cristãos devem agradar-se na lei do Senhor. And I believe this is the key for a good Christian life. E eu acredito que esta seja a chave para uma boa vida cristã. I can see in my life, when I am out of the Word of God, I don't feel good. Eu já consegui ver na minha vida que quando estou fora da palavra de Deus não me sinto bem. Sometimes I forget to read my Bible like I read every day. Às vezes eu esqueço-me de ler a minha Bíblia como Except faço on diariamente, Sunday. exceto ao domingo. Then when I forgot, it's like something is missing. E quando eu me esqueço, parece que alguma coisa está a falhar. But not only to read, but also to study and see what the Lord really wants from me. Mas não apenas ler, mas também estudar e perceber realmente o que o Senhor quer de mim. The Bible, the Word of God, it is a manual. A Bíblia, a palavra de Deus, é um manual. This coffee machine, now, what we bought here, Esta máquina de café que nós compramos aqui, I don't remember, but I think we didn't have time to read that. I think we didn't read it, but I don't know what was the cause. The cause was not in English or German. I don't know what was the case on the manual. eu já não me lembro porquê, mas nós não lemos o manual, não sei se era porque não estava na língua certa. So, or maybe just don't have time. I don't Ou remember. talvez não tenha tido tempo, não me lembro. But the truth of the matter is, because we don't read the manual, we don't know how this really working. Mas o problema é que como nós não tínhamos lido o manual, não sabíamos como é que ela funcionava corretamente. But if we read and study the manual, we know how the thing's working. Mas se nós lermos e estudarmos o manual, então conseguimos perceber como as coisas funcionam. Same with the Christian life. E é o mesmo com a vida cristã. If we read the Bible Se lemos a Bíblia and study the Word of God, e estudarmos a palavra de Deus, then we know how God's working, what He wants from us, então perceberemos como é que Deus funciona e o que é que Ele quer de nós. how we can fulfill His expectation, Como é que podemos preencher as suas expectativas. what He wants from us, O que é que Ele quer de nós. what to do to be blessed, like here, blessed is the man, E o que fazer para ser abençoado, como diz aqui, bem-aventurado o varão. or not to do, because then you're not blessed. Ou o que não fazer para que não sejamos não abençoados. See, this have nothing to do more or less with salvation. E isto é a mesma coisa com a salvação. Yes, I can say, well, if you saved, yes, yeah, I know that. But
here have to do with the man who do the work of God, the will of God. Nós aqui vemos o homem que cumpre os desejos de Deus. And obviously, who is ungodly is not saved. E obviamente que os que não cumprem os desejos de Deus não são salvos. But there are some Christians who live a life like ungodly life. Mas existem cristãos que vivem uma vida como uma vida sem ser de Deus. They are saved, Eles são salvos they go to heaven, e vão para o céu. but yet they walk with the Lord. It's not good. Mas o seu caminho com o Senhor não é bom. So, in the end of their life, or do a day's lifetime, No final da sua vida, or his long lifetime, ou ao final da sua vida, he will not be blessed Eles during não- this time. eles não serão abençoados durante a sua vida. And then he asks himself, what did I do wrong? E eles perguntam-se a eles mesmos o que é que fizeram de errado. I am saved. Eu sou I go salvo to heaven. e vou para o céu. Yes, but you are not blessed. Sim, mas não és abençoado. I don't have time to go through all the details, but there are many cases in the Bible where it's very clear a Christian, born-again Christian, cannot be saved because his walk with the Lord is no good. Sorry, can you The whole thing? please? Okay. I need to be sure that I understand right. There are cases in the Bible where a saved person is not blessed like God wants to. Ok. Existem casos na Bíblia em que pessoas que são salvas não são abençoadas da forma que Deus gostaria. They go to heaven, they're saved, Elas vão para o céu, são but salvas, during their life they are not blessed. mas durante a sua vida não são abençoadas. For instance, then I said I don't have time to go through all of those. Eu não vou ter tempo para passar por todos estes. But for instance, one thing is in the Malachi, it's very clear. Who don't tithe? De Malachi. Mal- Malachi Mal- is the last book of the Old Malaquias. Testament. Yeah. Malaquias. And for instance, who no tithe will not be financially blessed. Ele não dava o dízimo, então não foi abençoado financeiramente. He will go to heaven. Ele continuava a ir para o céu He is saved. e é salvo. But in this matter, he will not be blessed. Mas acerca desse assunto ele não foi abençoado. And other things. Here is one of those. E outras coisas. One of those things is here, blessed is the man that walk not in the counsel of ungodly. Então bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Okay, so there are some conditions for a Christian in order to be blessed. Existem algumas condições para os cristãos para que sejam abençoados. He needs to fulfill the word of God, Eles precisam de cumprir com a palavra de Deus. no matter who it is. Não importa como. No, Não, no matter who it is. não importa quem. Now I understand a little bit. Now I can prove Thank what you. you said. Okay, so anyway, now we have a verse 3. Agora temos o versículo 3. So let's see what the verse 3 says. Então o versículo 3 It vemos says that verse 3 actually goes with the verse 2 together. So please read verse 2 and 3. Vamos ler então o versículo 2 e 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Okay, so we can say here that the people in the verse 2 who delights in the law of the Lord, in the book of the Lord, Então conseguimos ver aqui que as pessoas que têm prazer na lei do Senhor, no versículo 2, they will be here in the verse 3, they will show the consequences because they obey and delight in the words of the Lord. vemos no versículo 3 as consequências por obedecerem à lei do Senhor. Look what it says here in verse 3. Vamos ver então o que diz o And versículo he 3. shall be like a tree planted by the river of water. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. I think here in Portugal we can know that and understand that way better than some other countries where there always is, it's raining, always is green, like in Ireland, for instance, or in England. Everything is green all the year. Nós conseguimos talvez aqui em Portugal perceber isso melhor que outros países como a Inglaterra ou na Irlanda, onde tudo é verde. When is everything here green in Portugal? Onde é que existe algum sítio onde tudo é verde aqui em Portugal? In winter and in spring, right? No inverno e na primavera. So because what? Because of the water, E por because causa of de the quê? rain. Por causa da chuva e da água. So we understand what the Bible says here. If we delight in the law of the Lord, Então nós conseguimos perceber o que diz aqui a Bíblia, que se nós tivermos o prazer no Senhor, we will be like a tree that have water. nós seremos como uma árvore que tem água.
just in case you don't know, a tree and plants needs water. Só para o caso de não saberem, uma árvore e as plantas precisam de água. My wife is very good on that. She forgot to put water in the plants. A minha esposa é bastante boa nisso e ela esquece de pôr água nas plantas. You too. E eu também. And they die. E elas morrem. The only thing probably going to survive with me is a cactus. Maybe they will die too. Talvez a única planta que sobrevivesse comigo era um cato e talvez até assim morresse. But the plants need water. Mas as plantas precisam de água. It is not a coincidence what the Bible says that Jesus Christ is the living water. Não é uma coincidência quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é a água viva. So if a Christian, if a man who is blessed, who delights in the Lord needs water, this we can literally say a Christian needs the word of God, needs Jesus. Tal como a Bíblia diz, tal como uma árvore precisa de água, um cristão também precisa da palavra de Deus, que é Jesus. But not only Christians, everybody in the world needs Jesus. E não apenas os cristãos, mas toda a gente no mundo precisa de Because with Jesus. no water, die. Porque sem água morrem. So is the Christian. Christian, if he's associated here like a tree, Então um cristão aqui, se for associado como se fosse uma árvore, and if you know what, and have water, die. se não tiver água, irá morrer. So let's see here for things in this verse. Então vamos ver aqui mais coisas neste And then versículo. it says here, he will, if he have water, Se ele então tiver água, okay, what he has bring forth his fruits. ele te dará fruto. You know, it's very important to have fruits. É bastante importante ter fruto. It's very important for a tree to bear fruits. É bastante importante para uma árvore que dê frutos. Last week I bought 3 more trees. A última semana eu comprei mais 3 árvores. And I was looking through the internet, and I find out I need to cut the trees first 60 centimeters. E eu estive a ver na internet que eu primeiro precisava de cortar as árvores cerca de 60 centímetros. For me, the bigger it was, the better it is. Eu pensava para mim que quanto maior ela fosse, melhor seria. Now, the people said, no, you need to cut it first in the 60 centimeters, and then you need to form him. Primeiro é preciso cortá-la e depois então moldá-la. Perhaps this is with the Christian too. Talvez seja assim também com os We need to cristãos. cut some things in our life in order to have a good crown, good, to produce fruits. Talvez seja assim também com a vida cristã. Precisamos cortar algumas coisas na nossa vida para ter uma boa copa e podemos dar frutos. Blessed is the man that walk not in the counsel of ungodly. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos And ímpios. then it says that doesn't go where the ungodly goes, doesn't do what the ungodly do. E não faz o que fazem as pessoas que não são crentes. Why? Because he needs to be a good tree who produce good fruits. Porquê? Porque precisa de ser uma boa árvore que produz bons frutos. See, the water is good. If the water is good, A água é boa he will produce fruits. e se a água for boa, ela vai produzir frutos. So, people, trees, água, God's word, Então as pessoas são as árvores são as pessoas e a água é a palavra de Deus. together, fruits. E juntas elas produzem frutos. For the one who plant the tree, Para aquele que plantou a árvore, for the one who saved us on the Calvary. para aquele que nos salvou no Calvário. For him we need to produce fruits. Por ele nós precisamos produzir frutos. Not for ours gain, ours might or whatever. Não é para nosso mérito. Exactly. No? So let's see here the 2 Corinthians Vamos abrir agora em 2 Coríntios 6:14, please. 6:14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Okay. Then actually let's read till 17, please. Continuando até ao 17, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o descrente, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. So in order to be not associated or to delight in the Lord, the word of the Lord, Então, para in order to delight in the law of the Lord, que consigamos delight, ter prazer delight na lei do Senhor, see, I must be
separated. Eu preciso estar separado. I must be separated for the things could affect me badly. Preciso me separar das coisas que me podem afetar negativamente. And the key verse here I have in my Bible, it shows here side which one is the key verse for it. E aqui eu tenho na Bíblia assinalado qual é o versículo-chave And daqui. here in the verse 17 is a key, small keyword. E aqui, It's a small symbol key. na minha Bíblia, no versículo 17, tem uma pequena chave. Because this is the keyword, and it says here, wherefore come out. E diz então nesse versículo, pelo que saí do meio deles, Come out from among them and be ye separated. e apartai-vos. See, if I want to be blessed, if I want to have fruits, I need to come out. Se eu quero ser uma bênção e produzir frutos, tenho que me afastar. So this is New Testament. Este é o Novo Testamento. What the Old Testament says? E o que é que diz no Velho Testamento? Blessed is the man that walking not in the counsel of God. Basically, it's the same thing. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Basicamente é a mesma coisa. So we can see that the Old Testament and the New Testament is the same God who wrote the same Bible. It's working together. Conseguimos ver que o Novo Testamento e o Velho Testamento foi o mesmo Deus que escreveu essa Bíblia. It's nothing contradictorium. Não existe contradições. It's nothing what except, well, we New Testament now. There are some people who think that way. Mas não existe nada que possamos dizer bem, mas isto é do Novo Testamento. They think, well, this is the New Testament, it's not the Old Testament. That's different. That's a different story. Ou talvez isto seja do Novo Testamento e não do Velho Testamento, é uma história diferente. Old Testament is completely different. Now we are the New Age, New Testament. O Velho Testamento é completamente diferente, agora estamos numa nova era. No, it's not. Mas não, It's the same thing, same God. é a mesma coisa, o Look, mesmo it Deus. says here, be ye different and separate, Diz: saith the Lord. saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. You want to be separated? Querem ser separados? Well, if you want to be separated, you need to be separated. Então, se querem ser separados, têm que se separar. Why? Because we are different. E porquê? Porque nós somos diferentes. And why we need to do that? E porquê é que precisamos de o fazer? Because the pastor says, Porque o pastor o diz. no. Não. Look what it says here in verse 17. We'll read forward. And be ye separated, saith the Lord. Vemos no versículo 17, e apartai-vos, diz o Senhor. You need to realize everything I tell you, what the Bible says, is not me, it's God telling through me. Vocês precisam perceber tudo o que eu vos digo, o que a Bíblia diz, não sou eu que o digo, é Deus através de mim. It's not me, it's not, I didn't invent anything. I didn't say, well, it's good for us, because I have experience or whatever. No. Não sou eu que invento, eu não digo que é bom para nós porque eu vivi isso ou alguma coisa assim. And the Bible says, saith the Lord. A Bíblia diz aqui, diz o Senhor. Do you know that there are Bible in the Word Today translation who don't have this statement, that saith the Lord? Existem traduções de Bíblias hoje em dia que não têm esta parte, diz o Senhor. You know why? E sabem porquê? Because they don't believe in the authority of God. Porque elas não acreditam na autoridade de Deus. That saith the Lord, it's a law, it's the law, and you need to obey it. Quando diz, assim diz o Senhor, é uma lei e as leis precisam ser I obedecidas. need to obey it. Eu preciso de obedecer. This is here. Listen to me, brothers and sisters. I love in the Lord. Ouçam, irmãos e irmãs, eu amo-vos no Senhor. And there's nothing I preach to you, said to you, that it doesn't apply to me. E não existe nada que eu prego para vocês ou que vos diga que não seja aplicável a mim It says também. here, look, it says here, be separated, saith the Lord. Diz aqui, apartai-vos, diz o Senhor. And whatever the Lord said is not a suggestion. E tudo o que Deus diz não é uma sugestão. Suggestion is outside. Suggestion is in free market, the free, what do you call this? With the people talking and all those things. No, that says the Lord, it is the law. As sugestões estão lá fora, aqui diz o Senhor, é a lei. See, we need to realize when God says something, it is book, it's good. Nós precisamos perceber que quando Deus diz alguma coisa é bom. And that's the problem today. E esse é o problema hoje em dia. Really, God say that? Será que Deus disse realmente isso? Really, should I be separated? Será que eu devo mesmo separar-me? Look what it says forward in the verse 17. Vemos o que diz a seguir no versículo And 17. touch not the unclean things. Não toqueis nada imundo. I don't believe God was saying here physically touch. Eu acredito que Deus não esteja a falar do toque But there físico, are some physical things what shouldn't touch. mas existem algumas coisas físicas que nós não devemos But I tocar. believe this means
don't go, don't do whatever they're ungodly do. That's the whole Mas idea. eu acredito que isso significa para não fazer o que os não crentes fazem. And it says here, and then, okay, if I do that, what happened? E depois o que é que acontece se eu não o fizer? Well, let's read forward in the 2 Corinthians 6, verse 17, the last part of the verse. Diz então no final do versículo 17, e eu vos receberei. It says, and I will receive you. You see, it's a condition. É uma condição. You do this, I do this. Se vocês fizerem isto, eu faço isto. That's what God says. É isto que diz Deus. Exactly the same thing is in the Old Testament in Psalm 1. Exatamente a mesma coisa que diz no Velho Testamento, em Salmos 1. You not go there, you not do that, I will take care of you. That's Se não fizerem isto, ou não forem ali, eu you irei tomar will conta de be like a vocês. tree. Vocês serão como uma árvore. You will not need anything because I'm going to give it to you. Vocês não precisarão de nada porque eu vos darei. But you need to do this. Mas precisam de fazer isto. Then you are the verse 1. Blessed is the man. Então depois serão como o versículo 1, bem-aventurado o homem. Some people, they don't want to do nothing for God. They don't want to live for God. Algumas pessoas não fazem nada para Deus, nem querem viver para Deus. But yet they want to be blessed by God. Mas querem na mesma ser abençoadas por Deus. And then they are mad of God because God didn't bless them. E depois ficam chateadas com Deus porque Deus não os abençoa. Some of them, they are even worse than that, more than mad. They are bitter of God. E Bitter. Amar. não é irritado. Amar. Not irritado. Yes, but the word. Okay. Algumas pessoas ficam mais chateadas, ficam não, beaten. What is the Beaten. No. Beaten. Bitter. Amar. Amar. Amargo. Ok. Amargo means what you really can't forgive. That's the whole idea. We're going to preach today about this. Sim, isso significa aquilo que não podemos mesmo esquecer, não conseguem perdoar. I see people, they get bitter of God because God didn't bless them. Elas ficam assim com Deus porque Deus não os abençoa. I see people get angry and bitter of God because God did that. Ou for ficam them. assim com Deus porque Deus faz algumas coisas com elas. But and the truth is, God didn't do that. They did themselves Mas by eu- not obeying the word of God. Mas a verdade é que elas fazem isso por elas mesmas, por não obedecer na palavra de Deus. Right now, I think about one man Eu neste momento estou a pensar acerca de um homem who his son died with 19 years old, cujo filho morreu com 19 anos. killed by a train, Foi morto por um comboio. and that was my first burial. E esse foi o meu primeiro funeral. And he never get back to the Lord E ele nunca voltou para o Senhor, because he couldn't understand why God did that. porque ele não conseguiu entender o porquê de Deus ter feito aquilo. See, now it sounds true, right? If we hear this. Agora parece bem se nós ouvimos isso. And we can say, what a God is this anyway? E nós podemos perguntar porquê é que Deus fez isto. Well, you need to know the whole story. Mas precisamos de saber toda a história. He was a drug addict Ele, before he got saved. ele era drogado antes de ser salvo. He was a drunkard before he got saved. Ele bebia muito. And what happened? He got saved. E o que é que aconteceu? Ele salvou-se. Long story short, E he abreviando, got clean. ele tornou-se limpo, deixou esses Began vícios, to walk with the Lord, começou a andar com o Senhor, to do God's law and begin to obey God's word. começou a obedecer à lei de Deus e a cumprir. And then suddenly he turned back to his own life Mas de repente ele voltou à sua vida antiga and began to e começou a beber novamente e a drogar-se. some drug again. And one time he drunk, E um dia ele estava bêbado and the people from the work kill him, kick him out because he was drunk. e as pessoas afastaram porque ele estava bêbado. By the work, he get fired. Ele despediu-se, foi despedido do trabalho. And because of that, he take more beers and go and sit on the train glass, the train tracks. E por causa disso ele começou a beber mais e sentava-se na linha de comboio. And the train come, E o comboio veio e matou. but God is guilty for it. Mas Deus é que as pessoas dizem que era culpado por isso. Não. Mas não, He's not.
Não foi culpa It's de Deus. his own fault. God cleaned him, God put him in a good church, God gave him a good word. He just needs to be separated and not touch the old life. Deus limpou e deu-lhe uma boa vida, ele só precisava de estar separado e não voltar à sua vida antiga. See, but I guess you always can find a reason to be mad of God. Mas as pessoas arranjam sempre uma maneira de se chatear com A Deus. pastor in America, he said, some member, he come to the church, and when it was snow, Um pastor na América costumava dizer que alguns membros iam à igreja quando estava a nevar and because there was snow, he hit his car, e por causa da neve bateram no seu carro. and he gave the church for the law, for the tribunal, he sued the church E colocaram a igreja em tribunal por causa disso. because he said, Pastor, you said come to the church every time. Porque eles disseram, pastor, você disse que nós tínhamos que vir à igreja de sempre. I said the same, Eu digo a mesma coisa, but I say because the Lord says, mas eu digo porque Deus o diz, not because I said. não porque eu o digo. Yes, I miss you when I don't come, Eu sinto a vossa falta quando vocês não vêm, but I believe God miss you first. mas eu acredito que Deus sinta a vossa falta primeiro. You see? So the Bible says if we don't do this and that, Então you will Bíblia- be blessed. A Bíblia diz, se não fizermos isto ou aquilo, vocês não vão ser abençoados. Because if you do what the ungodly do, you will not be blessed. Porque se fizerem o que os não crentes fazem, então não serão abençoados. But if you do what the Bible says, Mas if fi- you delight in the word of the Lord, Mas se fizerem o que a Bíblia diz e se tiverem prazer na lei do Senhor, you will be blessed. vocês serão abençoados. It's conditional. É uma condição. You do what the Bible says, God do his part. Se fizerem o que diz a Bíblia, Deus irá fazer a sua parte. And I cannot put beautifully as the verse 3. I cannot make it better. E eu não consigo explicar de melhor Look forma how do great- que está no how great versículo it is. 3. The verse 2, if you delight in the Lord's words, we're not going to read that. No versículo 2 fala acerca do prazer na lei do Senhor. Then verse 3 be, and he shall be like E no versículo 3 é como a serão. tree, Serão como uma árvore, have water, have everything he needs. que terá água e tudo o que precisa. And then we see here fruits. E vemos aqui os frutos. This means the owner, the person who planted him E can significa, receive some from him. isso significa que aquele que o plantou pode colher algo dele. Come back to my trees. Voltando às minhas árvores. I bought 3 trees. I pay for it. Eu paguei pelas 3 árvores. You know what I expect from them? Sabem o que é que eu estou à espera delas? Fruits. Frutos. If it's no good fruits, Se não forem bons frutos, eu corto. fogo. I know now I need a license in Portugal to burn, but it's easy to get. Eu sei que agora é preciso uma licença em Portugal para isso, mas é fácil. So is with God. É mesmo com Deus. God says, here is the law. Aqui está a lei. Do this. Façam isto. Separate yourself Separem-se vocês mesmos. because you're different, you're special. I Some- pay for you, I clean you. Porque são diferentes e especiais. Eu paguei And por vocês, eu I will limpei-vos. take care of you E eu tomarei conta de vocês. so I can have some fruits of you. Para que eu possa ter frutos de vocês. So I can get my, not investment back because it's not never be, but so you can do something for my glory. Para que possam fazer algo pela minha glória. Not for the salvation. That's not good. Não para a salvação. It's because you save, you do good fruits. É por serem salvos que produzem bons frutos. You remember what it says here? Look to the Matthew chapter 7. Em Mateus 7, The Lord Jesus Christ himself says this, Matthew 7:16. o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio disse isto. 7? 7, 16? verse 16. Mateus 7, 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos. Now I have 3 grapes too. I buy 4 uva. Eu comprei 4 videiras. You know what? I expect good uva from them to eat. Eu espero delas boas uvas para poder comer. But the Bible says, can something good come out of bad? Mas a Bíblia diz, pode algo bom vir de algo mau? Can I get good fruits from a wild tree or wild Weinberg? You know? Consigo eu ter bons frutos de uma má árvore? No, no pode. Here Bible is very clear. Even so, verse 17. Diz então a Bíblia aqui no versículo 17, assim toda a árvore boa produz bons frutos e toda a árvore má produz frutos maus. So what do we want to produce? We want to produce good fruits.
Então o que é que queremos produzir? Queremos produzir bons frutos. And we only can produce good fruits. E, Verse 1. e quem é que consegue Blessed is produzir the man. bons frutos? Está no versículo 1. Bem-aventurado o In the varão. second verse, he says, but his delight. Tem o seu prazer. His delight is in the Lord law. Está na lei do Senhor. Then we can produce good fruits. Então assim conseguimos produzir bons frutos. Simple. But we need to read the Psalm 1. Mas precisamos de ler o We need to Salmos 1. understand. We need to study the Word of God. Precisamos de perceber e estudar I'm a gonna palavra try de Deus. I'm going to try to go forward, but I don't know if I can. But he will be blessed, and the Bible says here he will prosper. Diz, Look at that. diz também tudo quando fizer At the prosperará. end of the verse 3. And whatsoever he doeth shall prosper. You know, people say, well, you're blessed by God. As pessoas, Sometimes the people telling me, as pessoas dizem, tu és abençoado por Deus. I said, yes, Eu digo que sim, because he's my father. porque Ele é o meu Pai. I love him. E eu amo-o. I respect him. Eu respeito-o. I try to fulfill his law. Eu tento cumprir a sua lei. Well, therefore, he loves me. He blesses me. E assim Ele ama-me e abençoa-me. It's normal. It's obvious. It is what do you call selfish English? Obviously. É óbvio. Delight in the law of the Lord, God will take care of you. Se tiverem prazer na lei do Senhor, Deus irá tomar conta de vocês. You will miss nothing, and everything you will do, God will be with you. Não irão ter falta de nada e tudo o que fizerem, Deus estará convosco e vos abençoará. You see, it is a false doctrine outside. It's called the prosperity gospel. Existe uma falsa doutrina que se chama o Evangelho da Prosperidade. It's more like the true, almost like the true thing, É quase a verdade, but it's corrupt. mas está corrompida. They said you have to sow, or you have to do this and this. You have to, in order to get things. Que diz que é preciso semear e fazer isto e aquilo para conseguir colher. That's no Bible. Mas isso não é bíblico. You do this because you love the Lord, Fazemos isto porque amamos o Senhor and God will do this because He promised. e Deus irá fazê-lo porque o prometeu, Not because you do this. não porque nós o fizemos. If I give the Lord €1,000 today, Se eu der ao Senhor 100 euros hoje, I cannot expect 1000 euros. 10,000 from the Lord. Eu não posso That would be wrong. esperar 1000 euros outra vez de But volta. honestly, I can expect God will take care of me. Mas eu posso esperar que Deus tome conta de mim, porque Ele cuidará. If my heart is right, Se o meu coração estiver justo, and if I correto, give with the right motives. e se me guiar pelos motivos corretos. So that's why it says in verse 2, his delight. Delight is something willing, not forced. It's delight. I have pleasure. O in the deleite quer Lord. dizer que é com prazer. See, I have to delight. I have to have pleasure to read the word of God. I have to have pleasure to obey the word of God. Not because if not I get killed. by Eu God. tenho que ter prazer em cumprir a lei do Senhor e em ler a lei do Senhor, não por ser uma obrigação. God can do that. Deus pode fazê-lo, But he wants freely. mas Ele quer que o façamos de boa vontade. Freely. Yeah. God doesn't love robots. Deus não ama robôs, God didn't make robots. nem criou robôs. God gave man a free will. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. This means you have the choice to do what God says, Temos a escolha de fazer o que Deus diz to obey God's law, e obedecer à lei de Deus, or not. ou não. It's up to you. É connosco. But in the end of your life, Mas no final da nossa vida, every one of us can stay before God todos nós irão estar perante and Deus give account why did or not did. e prestar contas do que é que fizeram ou não. Simple. É simples. We cannot say God is not fair. Não podemos dizer que Deus não é justo. God always is fair. Deus é sempre justo. The problem is us, O problema está connosco me, e comigo you. e com vocês, Not God. não com Deus. God says, yeah, okay. Blessed is the man, every Deus- every woman. Deus diz aqui, bem-aventurado o varão, todo o homem e todas as mulheres. Not just said, blessed is the pastor, blessed is, no. Não diz Blessed is abençoado the man, seja o todo pastor homem. ou alguém, é para todos.
that walking. We need to walk in God's law. Precisamos andar na lei de Deus. Walking means go wherever He tell you for. Andar significa ir a todo o sítio onde Ele nos diz para ir. Another verse is God is the lamp of my feet. It's the show me the way. That's the idea. Noutro It's my- versículo my- diz my, que Ele é uh, lâmpada como se chama? para a minha lanterna. Now is lanterna, but I was in Israel and I talk about this verse. Eu estive em Israel e falei acerca deste versículo. And I have in my house, I will not be finished there. And I have in my house a lamp, Eu tenho em minha casa original from Israel. uma lanterna original de Israel. What they use, no, small like this, little bitty one. Uma lamparina. See, no. Uma Let's lâmpada. try it's from A lâmpada bulb. A bulb. small one. No. Não é uma lâmpada. No, it's a small lamp. I'm gonna show Uma, you uma next vela, time. como se fosse uma vela. I shouldn't promise because I don't know when I'm gonna find it, but I'm gonna show you pictures. It's a small thing, Sim, that high. é uma And pequena have a coisa. little bit where you put the fitil, where you put the oil. the burning thing. Onde se coloca And you put para the oil arder. there, Depois coloca-se lá o óleo. and they have there demonstrated how they illuminate in the old time. E eles demonstraram como é que isso iluminava nos velhos tempos. They have those things in the trees. They have those things in the whatever they need. They're a little bit of things and they give light. Eles tinham essas coisas nas ruas e nas árvores para And I iluminar. asked that pastor there because he's there in the ministry, E eu perguntei ao pastor, porque ele estava lá no ministério, and he said, e ele I don't know disse, if it's true or not, but it makes sense. e não sei se é verdade ou não, mas faz sentido, He said that they put this on the feet in the front. eles colocavam Like também here, isso on top. na, Everything. na frente dos So pés, basically, when they was going, they basically see where they go. para que quando andassem eles viam onde é que iam. So that was the flashlight in the old time. Era como eram as lanternas So dos when the tempos Bible antigos. says, "Your word is a lamp unto my feet," means your word will show me the way. That's literally what it means. Quando a Bíblia diz que a tua palavra é como lâmpada para os meus pés, significa que vai mostrar-me o caminho. And a lot of things you can learn when you go there. A lot of things you can learn and will never thought you. What do you mean it's a lamp unto my feet? E muitas coisas nós podemos ler e pensar o que é que isso significa ser a lâmpada para os meus pés. But when you go there, you're going to see it. Mas quando vamos lá nós podemos ver Then you're going to say, e depois fará sentido. makes sense now. So let's stay here, verse 3. I thought I can make it the verse 4 and 5. Vamos ficar aqui no versículo 3, eu pensava que íamos But it's pouco mais à very frente. important that the Lord, to know that the Lord wants us to be separated. Mas é bastante importante sabermos que Deus quer que And sejamos to be separados delighting and do what the Lord wants, and then we can produce fruits. e que tenhamos o prazer na lei do Senhor para produzir frutos. That's what the Lord wants. É isso que o Senhor quer. The Lord wants for us to be life tree, the tree who are alive and O good Senhor to quer produce que fruits. sejamos uma árvore viva que produza frutos. God didn't care for dead fruits, for dead trees. Dead trees. Deus não se importa com árvores mortas. Cannot use it. Não pode usá-las. No produce fruits. Não podem produzir frutos. Amen. Let's have 15 minutes pause, but next week we're going to continue. Hopefully finish the whole thing. Vamos ter agora um intervalo e depois two more iremos verses. continuar Thank you. ou terminar. Vamos beber uma café, por favor.